gente, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos aqui de volta com mais um episódio do Economia para Todas. E eu tô me sentindo muito locutora de rádio com esse microfone aqui na minha frente. Eu tô me sentindo muito chique. Então, esse momento é meu. Os humilhados foram exaltados, tá? Para quem não assistiu o primeiro episódio, esse é o podcast Economia para Todos, onde a gente fala sobre como é morar na Suécia. Traz aqui resposta para todas as suas dúvidas e também aquele cantinho onde você pode se sentir mais acolhida e abraçada e menos sozinha nesse país nórdico, frio e calculista, que tem seu charme, tá? Inclusive, não vou mentir, eu amo a Suécia tanto quanto eu amo o Brasil. Teve dias que eu sonhava em comer almôndega com lingonsylt, porque é uma das minhas comidas favoritas da Suécia. Mas a gente não tá para falar sobre isso. Mas a gente não está aqui para falar sobre isso hoje. Aqui estamos para falar sobre empreendedorismo. E por que que eu escolhi o empreendedorismo para ser o primeiro episódio do podcast? Quando a gente chega aqui, num idioma que a gente não fala, num país que a gente não conhece bem, com pessoas que a gente nunca viu, é muito fácil se sentir perdido. E, obviamente, um dos processos mais complicados, com certeza, é se lançar no mercado de trabalho. Por quê? Primeiro, você precisa aprender o idioma. Claro, eu sei que existem pessoas que vêm trabalhar aqui somente com inglês, sortudos, mas para eu, você, todas nós meras mortais que não estudamos TI ou engenharia ou qualquer coisa que você pode trabalhar só falando inglês, o buraco é mais embaixo. Porque a gente precisa se integrar na sociedade e procurar um trabalho que a gente realmente goste, que nos faça querer levantar de manhã cedo para ganhar os nossos suados kronor, né? As nossas coroas suecas. E às vezes a gente fica muito presa a essa coisa de tenho que achar um trabalho. Não vou mentir, um trabalho é muito importante. Principalmente porque a gente tem não só a segurança de que vai receber um dinheiro no fim do mês, mas também aquela segurança de saber que temos uma empresa que está nos acolhendo, né? Ou seja, uma empresa que vai lá pagar o salário todo mês, vai contribuir para a sua aposentadoria, enfim. Você não precisa fazer nada, você só acorda, vai trabalhar, chega em casa e no fim do mês tem o salário na conta. Mas a gente sabe que nem tudo é igual para todo mundo. E, infelizmente, nós estamos vivendo uma onda de desemprego, porque muitas empresas pararam de contratar simplesmente por não ter verba depois da inflação, enfim. E muitas pessoas não estão conseguindo se sustentar. Às vezes a gente quer, né, um dinheirinho extra enquanto a gente está estudando, ou quer ter aquele dinheiro para a gente poder ajudar a nossa família no Brasil. Às vezes a gente já está casada com uma pessoa que recebe dinheiro, que consegue pagar as contas, mas a gente sente que nós não temos a nossa independência financeira. E eu acho isso muito importante. Mesmo que o seu marido ganhe rios e rios de dinheiro e seja uma pessoa muito bem-sucedida, e você está muito bem sendo dona de casa e não ganhando, às vezes é bom a gente ter aquele dinheirinho que é nosso, principalmente para a gente poder comprar as nossas coisinhas sem precisar pedir dinheiro. E também para a gente ter aquele dinheiro para poder picar a mula caso dê alguma coisa de errado, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. E eu, obviamente, como boa capricorniana e advogada, ou seja, você vê que são duas qualidades extremamente que se unem, né? Por assim dizer. Eu sempre fui uma pessoa muito precavida.
É precavida que se fala? Eu imaginei. Eu sempre fui uma pessoa muito precavida. E eu acho muito importante a gente poder não só ter a nossa independência financeira para poder comprar nossas coisas ou para poder picar a mula quando a gente precisar, mas também porque isso faz bem para nossa cabeça. Porque a gente já está num país que a gente não conhece ninguém. Já está num país que o idioma não tem nada a ver com o nosso. É frio, a comida não é a mesma, as pessoas não são as mesmas. A gente já está num processo de adaptação muito difícil. Imagina se a gente não fosse fazer alguma coisa que a gente gostasse. Nem que seja pintar um quadro, ler um livro, plantar, correr, andar de bicicleta. E imagina quão legal seria você poder fazer isso como a sua fonte de renda. E para isso existe, obviamente, o empreendedorismo. E quando a gente fala de empreendedorismo, muita gente acha que a gente precisa abrir uma empresa grande, não sei o quê, e tem que ter muita coisa e é muito complicado, mas não é. O sistema sueco, ele é bem simples, justamente para ficar mais fácil para você abrir a sua própria empresa. E existe até mesmo empresas de hobbies. Ou seja, você que tem um hobby de tricotar, de costurar ou até mesmo de pintar, você pode fazer isso disso um negócio. Ganhar dinheiro em cima disso e pagar bem menos imposto do que você faria em condições normais. A parte de abrir empresa em si, nós não vamos falar muito nesse episódio. Nós vamos deixar para os próximos 2 episódios, que vão ser 2 episódios especiais, só sobre como abrir empresa na Suécia, tanto empresa normal, né, propriamente dita, ou para você que quer fazer o seu hobby verksamhet, que é o seu empreendedorismo de hobby, porque as regras são um pouquinho diferentes. A ideia desse episódio aqui é a gente te dar aquele pontapé para você entender o que é que você precisa fazer para você começar a colocar a sua ideia em prática. Essa é a ideia do nosso episódio de hoje. Primeiramente, antes da gente começar com as nossas dicas, eu vou falar um pouquinho para vocês como é a minha experiência como empreendedora. Para quem não sabe, eu comecei a empreender em 2022. O Economia para Todos em si, na verdade, ele surgiu em 2021. Mas nessa época ele não era ainda uma empresa. Eu tinha realmente a ideia de só compartilhar informações e contar para as pessoas como as coisas funcionavam, mas eu nunca pensei em necessariamente trabalhar com isso, porque na época eu estava ainda na faculdade, eu era muito novinha, eu tinha outras coisas na minha cabeça, queria viajar, queria conhecer o mundo, mas com o tempo foi passando e com o tempo eu fui aprimorando meus conhecimentos e descobrindo as possibilidades que eu tinha como empreendedora. Então eu resolvi abrir minha própria empresa. No início não teve muita coisa porque era pandemia, né, 2022. Mas depois da pandemia eu resolvi mandar ver com a empresa e em 2023 eu comecei a dar consultoria jurídica. Não só para pessoas, mas também para empresas, principalmente para empresas de latinos, de brasileiros, né, pessoas que falam espanhol ou português. E eu trabalho com isso ainda há muito tempo, mas nunca chegou a ser o meu trabalho principal. E por que eu falo isso? Porque para eu poder lançar o meu empreendedorismo como trabalho principal, né, como a minha única fonte de renda, eu precisava me sentir mais segura em relação aos meus conhecimentos. Obviamente eu sei muita coisa, mas também foi com o tempo. Eu fui aprimorando, fui entendendo, fui descobrindo, fui aprendendo. E eu nunca senti que aquilo ali era o suficiente para eu poder viver e pagar minhas contas ainda. E eu acho isso muito importante. Porque empreender não significa necessariamente que você precisa fazer isso sua única fonte de renda.
você pode sim fazer outras coisas ao mesmo tempo. Então, eu estava estudando e também dando consultoria jurídica. Hoje em dia, eu tenho um trabalho e continuo dando consultoria jurídica, porque eu sinto que não é o momento na minha vida para fazer isso a minha única fonte de renda. Mas isso não significa que é o seu caso. Você precisa entender o que é o melhor para você, o que é que você quer fazer. Se você quer estudar, trabalhar, onde você se vê daqui a 5 anos. E eu acho muito importante, antes de largar o freio e se jogar no empreendedorismo, a gente entender o que é que a gente quer fazer, quais são as possibilidades e, ao mesmo tempo, também sempre ter algum tipo de segurança. Então, você nunca vai conhecer alguém que se lançou sem ter pelo menos algum tipo de segurança, nem que seja um trabalho extra, um dinheiro guardado. Isso é muito importante. A gente fala muito de sonho, mas a gente também precisa ter os pés no chão. Isso é muito importante. Então, quais são as coisas mais importantes a serem levadas em consideração? Como eu sou uma pessoa pouco não, bem sistemática, eu gosto de numerar as coisas. Então, eu resolvi fazer 5 dicas para você que quer começar a empreender na Suécia. Seja full time, seja part-time, seja um hobby. Independente da área que você quer trabalhar, eu acho que essas dicas são dicas base, né? Dicas-chave para você poder começar a planejar e colocar o seu negócio em prática, tá bom? E a primeira dica, obviamente, é escolher o seu nicho. Isso pode até parecer besteira, mas a gente precisa entender o que que a gente sabe fazer, o que que a gente tem experiência, o que que a gente já fez antes. E também o que é que talvez seria interessante fazer na nossa situação de vida. Essa é a vantagem do empreendedorismo. Vamos supor, se você é mãe e toma conta dos seus filhos a maior parte do seu dia, o ideal era que você tivesse um negócio próprio onde você consegue decidir os seus horários para poder escolher, por exemplo, quando você vai trabalhar, atender seus clientes ou fazer sua produção, enfim. E também ter a flexibilidade de talvez deixar de trabalhar alguns dias e trabalhar outros. Então, nem todo tipo de nicho vai funcionar no seu caso. Então, às vezes a gente fica muito focada em, eu quero fazer isso porque isso é meu sonho. Mas a gente precisa, às vezes, modelar um pouquinho esse sonho para poder caber na nossa realidade. Dá para entender? E o nicho que você vai escolher está muito mais relacionado não só às suas experiências, mas também ao que você gosta. Então, por isso que eu falei, por exemplo, do hobby. Eu tenho muitas clientes minhas que têm hobby verksamhet e elas trabalham ou elas são donas de casa, que também é um trabalho. E elas têm esse hobby onde elas ganham dinheiro, seja fazendo crochê, tricô, pintando, fazendo encomendas de docinhos, fazendo coxinha, bolo, porque elas vendem ali para as pessoas mais próximas, para os amigos, para os colegas de trabalho, e elas veem isso também como uma fonte de renda extra. E eu acho isso muito bom. Eu acho isso uma das coisas mais geniais que existem, por mais simples que pareça. Porque o empreendedorismo não precisa ser complicado. Você não precisa fazer uma coisa grande e megalomaníaca. Você pode fazer simplesmente bolo que você vende para os seus vizinhos. O importante é você saber o que você está fazendo e para quem. Mas a gente vai chegar lá muito em breve. Mirela, mas eu não tenho hobbies, eu não tenho interesses, eu não tenho conhecimentos. E eu só tenho uma palavra para falar para você. Cursos. Vai fazer um curso. Vai fazer um curso. E quando eu falo fazer um curso,
Não precisa ser um curso daqui, pode ser um curso do Brasil mesmo. Então, se você tem algum tipo de interesse e você sabe que existe um curso, nem que seja online, para você aprender isso, faz o curso. Guarda aquela graninha, vai fazer o curso, compra o material. Então, se você tem interesse em fazer unha, cabelo, se você tem interesse em fazer bolo, coxinha, cupcake decorado, ou se você quer fazer qualquer outra coisa e você sente que você ainda precisa aprimorar os seus conhecimentos, o segredo é curso. Eu fiz muito curso. Inclusive, fiz 5 anos de curso, que é o que a gente chama de faculdade. E isso foi muito importante para mim, para eu poder realmente aprender como as coisas funcionam. Então, tem muita coisa que eu aprendi na minha carreira de empreendedora, obviamente na prática, né? Conhecendo clientes, pesquisando, mas muita coisa realmente eu aprendi da faculdade. Então, você precisa encontrar o que funciona melhor para você. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de estudar, talvez criar uma rotina. Se você é uma pessoa que não gosta muito de ouvir alguém falando, talvez procurar um curso que seja somente leitura. Enfim, o mundo, ele tem várias possibilidades e você pode sim usar elas ao seu favor. A minha segunda dica é, quando você escolher o seu nicho, faça uma pesquisa de mercado. Então a gente deu o exemplo aqui da dona de casa que vende bolo para os vizinhos. Ela precisa fazer uma pesquisa de mercado? Precisa. Tanto eu como você, como qualquer outra empreendedora, precisa fazer uma pesquisa de mercado. Principalmente porque nós estamos em um outro país. Então, muita gente acha que, mas como assim? Vai vender coxinha? Ninguém nunca viu uma coxinha na Suécia. Como é que você vai vender uma coxinha para um sueco? Eu digo para você que tudo é vendível. Assim como outras culturas inseriram os seus pratos, né, a sua culinária aqui na Suécia. Aqui na Suécia você encontra restaurantes do mundo inteiro. Por que a gente não conseguiria inserir a nossa? Os suecos e todos os outros imigrantes aqui também são muito abertos a culturas, principalmente a cultura brasileira, porque as pessoas conhecem o Brasil e acham o Brasil interessante. Então, eu nunca diria que fazer coxinha para vender seria uma coisa ruim. Mas é importante você entender o que é que o seu público gosta, quem é o seu público e o que é que ele gosta. Então, é óbvio que você pode vender só para brasileiros. Mas, na minha opinião, eu acho um mercado muito pequeno. Porque nós não somos muitos brasileiros aqui na Suécia. E já temos vários outros brasileiros vendendo coxinha. Então, como é que você vai se destacar vendendo coxinha? Alcançando um público que as outras pessoas não foram atrás. E para isso você precisa fazer uma pesquisa do que esse público se interessa, o que é que eles consomem, como eles consomem e quando. Como é que você vai apresentar o seu produto, qual vai ser o layout. Enfim, todas essas coisas são muito importantes para a gente poder apresentar um produto que seja novo. Se você vai fazer empreendedorismo de uma coisa que já é conhecida, acho que é mais difícil ainda, porque você tem uma concorrência muito maior. Então você precisa entender sua concorrência. Então, se você vai fazer unha, como outras manicures fazem, você precisa achar alguma coisa que seja o seu diferencial. Seja o preço, seja a qualidade do seu produto, seja como você apresenta, seja fazendo algum tipo de serviço que outras pessoas não fazem. E como é que a gente faz isso? Cursos. Eu tenho uma amiga minha aqui, por exemplo, que ela faz unha e ela tem técnicas que ela aprendeu no Brasil que outras pessoas não fazem. E que com certeza são muito interessantes para a clientela dela. Porque são coisas que ninguém nunca fez. Eu acho isso muito importante para a gente poder se destacar dos outros concorrentes. E não ache que por ser uma coisa brasileira é uma coisa necessariamente ruim. Tudo que é bem feito
é bem aceito. Só precisa ser bem feito. Tá bom? Não vamos ter síndrome de vira-lata por aqui. O Brasil é um país incrível e tem muita coisa brasileira que a gente pode fazer por aqui. Seguindo nessa mesma linha, a gente vai para o número 3, que é adaptar sua empresa para o mercado sueco. E como é que você faz isso? Seja com os produtos, seja com o layout, seja traduzindo as coisas para o sueco. É muito importante a gente entender que, por mais que a gente queira introduzir uma coisa nova e as pessoas são sim abertas a coisas novas, também precisa, às vezes a gente precisa suecar um pouco as coisas. Não só porque vai ser muito mais fácil e mais prático trabalhar, mas também porque vai facilitar a sua comunicação com seus clientes suecos. Então, Vamos supor que você queira vender coxinha. Vamos voltar para o exemplo da coxinha. A gente pode sim fazer coxinhas de inúmeras coisas que a gente tem no Brasil. A maioria das coisas a gente consegue importar e fazer aqui. Mas você não acha que seria interessante, talvez, se você vai fazer uma coxinha para o público sueco, trazer algum elemento que lembre a cultura sueca? Sei lá, uma coxinha de almôndega? Não, mentira. Não, eu tô brincando, tá, gente? Mas vocês entenderam a ideia. É importante a gente saber adaptar o produto ou o serviço para o cliente sueco. Então, se você vai fazer até mesmo um serviço, se você vai fazer uma unha, você tem que entender que talvez as suecas gostam de um estilo de unha diferente do das brasileiras. Se você vai vender algum alimento, você precisa entender que talvez os suecos não gostam tanto de comida apimentada. E se você for parar para olhar todos os empreendedores aqui da Suécia que já estão aqui há muitos anos e que são conhecidos e que são bem estabelecidos, que vendem produtos ou serviços brasileiros para suecos, eles têm todos uma coisa em comum, que é a adaptação para o público sueco. Então a gente precisa saber entender o nosso público e adaptar as coisas para eles. Não é só bater o pé e dizer, mas o sueco vai ter que comer o que eu faço. Não vai não, amor. Não vai mesmo. Porque se a gente não entender também como o público funciona, independente do público, o público não vai comprar. E por mais que você queira fazer uma coisa que seja imperdível, sempre vai ter outra coisa mais interessante. Então, não é só o público que precisa de você. Você também precisa do seu público. Tá bom? A minha dica número 4 é a parte chata do rolê, que é entender as regras da Suécia. Então, se você vai fazer comida, se você vai importar produto, se você vai exportar produto, você precisa entender como é que as coisas funcionam. Simples assim. Então, quando eu falo de regras, eu falo como abrir a empresa, como declarar, como pagar imposto, como faturar clientes, seja eles clientes de fora da Suécia ou dentro da Suécia. Você precisa entender, por exemplo, quais licenças você precisa ter, quais são as regras, por exemplo, se você vai fazer comida, as coisas precisam estar armazenadas de um jeito, elas precisam ser transportadas de um jeito, elas precisam ser mantidas de um jeito. Porque aqui na Suécia existem regras e leis para praticamente tudo. Se tem uma lei sobre o tamanho da minhoca que você vai usar para pescar, tem uma lei para tudo. E essa lei da minhoca, ela existe, tá? Não se engane. Então, a ideia é você entender realmente o que é que você precisa fazer. Se você precisa ter alguma licença antes, se você precisa registrar alguma coisa antes. E também, obviamente, como abrir a empresa em si. No Skatteverket, no Verksamt. Como fazer a sua contabilidade, como controlar os gastos e os ganhos e fazer a declaração uma vez por ano. Também qual tipo de empresa você vai abrir, se vai ser uma empresa tipo MEI, né, que é o que a gente chama de Enskilda Firma,
Ou se você é uma empresa tipo limited company, companhia limitada, né? Que é o que a gente chama em sueco de aktiebolag. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes, que a gente vai falar sobre isso no próximo episódio. É muito importante a gente entender as regras para a gente entender que aqui também não é a casa da mãe Joana. Nenhum lugar é a casa, deveria ser a casa da mãe Joana. E aqui na Suécia é muito menos. Então tudo aqui é muito controlado. E principalmente quando se trata de alimentos e de restaurantes. Quem tem restaurante ou quem já teve ou conhece alguém que tem, sabe que as regras são bem complicadas em relação a vender álcool, ter licença para ficar aberto até certa hora. Tudo isso são coisas que são muito, muito rígidas aqui na Suécia. E a gente precisa entender as coisas para poder fazer do jeito certo. E por último, mas não menos importante, a gente tem que entender sobre o marketing. O marketing é muito importante para fazer a empresa rodar. Hoje em dia a gente fala de marketing digital e as pessoas não entendem muito bem do que se trata. Muito menos eu, que não sou marqueteira. Mas eu sei o suficiente para saber que a propaganda é a alma do negócio, como já dizia o ditado. Então a gente precisa entender como vamos mostrar esse produto ou esse serviço para o nosso público. Como é que a gente vai alcançar esse público? E hoje em dia, todo mundo está na rede social. Todo mundo está no Instagram, todo mundo está no Facebook, todo mundo está no... Pelo menos quem está aqui na Suécia está no Twitter, né? Porque no Brasil agora não pode. Mas todo mundo está nas redes sociais. E isso é muito importante para a gente poder entender como alcançar o nosso público de uma maneira mais dinâmica, mais leve, que não seja aquela coisa tão rígida e tão sem graça. Vou dar um exemplo muito bom. A Brasil Co, para quem não conhece, é uma loja de produtos brasileiros lá em Estocolmo. E a Brasil Co é conhecida pelo Instagram justamente por fazer um marketing super dinâmico. Elas fazem vídeos engraçados, elas fazem trends do Instagram. E as pessoas podem até achar isso uma besteira, mas isso é uma maneira de viralizar. E viralizar traz cliente. E isso é muito importante para a gente entender como alcançar os clientes. Mas não estou falando que você precisa virar blogueira. Se você vai fazer um marketing para os seus vizinhos, talvez seja importante entender como alcançar os seus vizinhos. Então, se você vai fazer banners, flyers, se você vai distribuir papéis por aí, se você vai simplesmente estar parada na porta de casa, dando amostras grátis da sua coxinha. É muito importante. E outra coisa uma outra dica que eu gostaria de dar também é parcerias. Saiba fazer parcerias com as pessoas ao seu redor. Então, se a sua amiga ou se o seu marido ou a sua esposa tem um trabalho em algum lugar e você sabe que talvez seria um público legal, fala com ele ou com ela para, sei lá, levar umas amostras grátis lá para o escritório ou divulgar um pouquinho do seu trabalho por lá. Não tenha medo. Se apresente para as pessoas, mostre o seu trabalho. Vê se você consegue, sei lá, vender a sua coxinha num festival da sua rua ou numa festinha do bairro ou no aniversário de alguém. Porque contatos são muito importantes, principalmente quando a gente não conhece tantas pessoas como a gente conhecia no Brasil. E saber usar isso a nosso favor é muito importante. Essas foram as minhas 5 dicas para você que quer começar a empreender. Nos próximos 2 episódios, a gente vai falar um pouco sobre como abrir a própria empresa, ou seja, aquela parte meio passo a passo chata mesmo. Mas, se você sente que você quer uma consultoria exclusiva comigo para aprender a abrir sua empresa ou até mesmo para tirar suas dúvidas, você pode marcar um horário diretamente comigo. Não tenha medo, eu não mordo. Você pode mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, ou por e-mail, ou no Instagram. A gente marca um horário que funcione melhor para você. E aí a gente tira todas as suas dúvidas e responde suas perguntas e te ajuda a chegar naquele seu sonho de ser empreendedora, de ser uma girl boss e de ter sua independência financeira.
Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo.